Olá, bem-vindos. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje a gente vai fazer uma análise assim bem profunda de uma gigante da tecnologia que talvez muita gente não conheça pelo nome, sabe? Mas que está no coração de quase tudo que a gente usa, a TSMC. Isso mesmo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. É, assim, a maior e mais avançada fabricante de chips sob encomenda do mundo. Uma peça, olha, fundamental não só para a tecnologia, mas para a geopolítica global também. É isso aí, vamos desvendar como essa empresa surgiu, por que ela ficou tão dominante, né? E como elas se encaixam nessas disputas aí entre as grandes potências. Peguem os fones, porque a história é fascinante. Ok, então vamos lá. Começo de tudo, anos 80, né? Taiwan estava numa encruzilhada, precisava mudar a economia. Exatamente. Sair daquela coisa de montagem simples e, subir na cadeia tecnológica. Como foi isso? Pois é, o governo de Taiwan teve uma visão estratégica muito clara, sabe? Diferente até de outros tigres asiáticos. Eles criaram o I3, que é o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial, lá em 1973 já. Nossa, bem antes? Sim, um centro de pesquisa e desenvolvimento focado em adaptar tecnologia de fora e transferir para a indústria local. Foi tipo assim, o coração estatal dessa estratégia toda. E aí que entra o Morris Chang, figura-chave, né? Fundamental. Nascido na China, fez carreira nos Estados Unidos na Texas Instruments, uma potência já na época. E aí Taiwan foi lá e recrutou ele. Que ideia genial que ele teve. Então, o Chang chegou com uma proposta que, na época, soou meio inovadora, até contra-intuitiva, o modelo Pure Play Foundry. Pure Play? O que seria isso? A ideia era o seguinte: em vez de Taiwan tentar criar uma empresa que fizesse tudo, sabe? Desenhar e fabricar os chips como a Intel fazia, a TSMC ia focar só na fabricação. Ah! Ela fabricaria para outras empresas que criavam os designs dos chips. Foi uma aposta bem usada para a época. Nossa, parece muito arriscado mesmo. Não ter os próprios designs. Como isso pode ser genial? Qual era a vantagem? O Chang percebeu uma coisa crucial. Fabricar chips estava ficando absurdamente caro. As fábricas, as fabs, né? O custo de construir e operar uma era astronômico. Muitas empresas menores, que eram ótimas em design, as chamadas fabless companies, sem fábrica, elas nunca teriam como bancar uma fábrica própria. Ah, entendi. A TSMC seria a fábrica delas. Exato. A TSMC seria a fábrica terceirizada de ponta para todo esse ecossistema de empresas de design que estava surgindo. Isso deu uma economia de escala brutal para a TSMC. Imagino. E deu acesso à fabricação mais avançada para essas empresas de design. Virou um ciclo virtuoso, sabe? Faz todo sentido. Mas assim, para começar, precisava de muita grana e principalmente de credibilidade, né? Como que conseguiram isso? Entregar seus projetos secretos para outra empresa fabricar. Foi um desafio enorme. Primeiro, buscaram parceria estratégica. O governo foi atrás de parceiros internacionais. E a holandesa Philips, que era um gigante da eletrônica, entrou com 27,5% do capital inicial. Ah, a Philips? Sim. Isso trouxe dinheiro, claro, mas também trouxe credibilidade internacional e acesso a tecnologias europeias. A Philips ficou como acionista por mais de 20 anos. Foi uma parceria longa. E a confiança dos clientes, essa questão da propriedade intelectual? Foi construída com muito rigor. Protocolos de confidencialidade super estritos, isolamento físico e lógico dentro da fábrica, para proteger o design de cada cliente. No começo, eles pegavam os negócios mais marginais, sabe? As sobras que as grandes não queriam. Mas eles entregavam com qualidade e no prazo, consistentemente. E isso foi construindo a reputação tijolo por tijolo. Legal. E falando em tecnologia, a TSMC não parou só na fabricação básica, né? Eles evoluíram muito. De forma alguma. Investiram pesado mesmo, em desenvolver seus próprios processos de fabricação, otimizados para velocidade, para consumo de energia, para densidade. Cada cliente tem uma necessidade. Certo. E foram além. Começaram a oferecer consultoria para otimizar os designs dos clientes para os processos deles, serviços de teste, empacotamento avançado,
agregaram muito valor e fortaleceram essa relação. Não era só fabricar, era ser um parceiro tecnológico. Isso é chave. E a cadeia de fornecedores? Porque ninguém faz tudo sozinho nesse nível de complexidade. Quem são os parceiros cruciais da TSMC? Ah, essa cadeia é um mundo à parte. E tem um nome que é absolutamente vital: ASML, uma empresa holandesa. ASML. Já ouvi falar, eles fazem as máquinas. Exato. Mas não são máquinas quaisquer. A ASML é a única fornecedora das máquinas de litografia EUV. EUV, que é isso? Ultravioleta extrema. É um tipo de luz com um comprimento de onda curtíssimo, essencial para desenhar os padrões minúsculos dos chips mais avançados que a gente tem hoje. 5 nanômetros, 3 nanômetros e os que virão. Nossa, e só eles fazem? Só a ASML domina essa tecnologia. EUV. Cada máquina dessas custa centenas de milhões de dólares. É uma tecnologia incrivelmente complexa. A TSMC depende totalmente da ASML para manter a liderança nos processos mais avançados. Caramba! Li uma coisa sobre um kill switch remoto nessas máquinas, caso a China invadisse Taiwan. Isso mostra o nível de tensão, né? Mostra demais. É uma tecnologia estratégica num nível absurdo. E além da ASML, claro, tem outros parceiros fundamentais, empresas americanas como a Applied Materials e a Lam Research, que fazem equipamentos para depositar e gravar os materiais nos wafers. Wafers são aquelas fatias de silício, né? Isso, a base do chip. Tem a KLA, que faz o controle de processo, a inspeção para garantir a qualidade, empresas de teste como Teradin e Advantest. E nos materiais, as japonesas Shin-Itsu e Sunko, que fazem os wafers de silício puríssimo. Empresas químicas como DuPont, GSR. Uau! É um ecossistema global super complexo. E a TSMC está ali no centro, orquestrando tudo isso. Impressionante. E quem são os clientes que compram esses chips super avançados da TSMC? Deve ter muita gente grande na fila. Tem sim, mas tem um cliente que se destaca, e muito: a Apple. Ah, a Apple! Claro. Disparado, maior cliente. Responde por quase 26% da receita da TSMC. É uma parceria que ficou muito forte com os chips da série A do iPhone e iPad e agora com os chips da série M dos Macs. Faz sentido. A Apple que é sempre o mais avançado. Exato. E muitas vezes a Apple compra quase toda a produção inicial dos nossos tecnológicos mais novos, tipo o de 3 nanômetros, o N3. Eles pagam para ter essa exclusividade inicial. Uau, 26% é muita coisa. Mas a TSMC não pode ficar só na mão da Apple, né? Imagino que eles diversifiquem. Com certeza. A diversificação é fundamental para eles. No top 10 de clientes, você encontra a MediaTek, que faz chips para muitos celulares Android. A AMD, que está voando nos processadores para PCs e servidores. A rival da Intel. Isso. A Qualcomm, essencial para o mundo Android também, com os Snapdragons. A Broadcom, que faz chips para conectividade, redes. A Nvidia, claro, que está bombando com o boom da inteligência artificial. Ah, verdade, os chips da Nvidia para IA são fabricados lá. Muitos deles, os mais avançados sim. A Sony também é cliente importante, Marvell, ST Microelectronics, Analog Devices. É uma lista bem diversificada, o que reduz o risco e expõe a TSMC a diferentes demandas tecnológicas. E a Intel, você mencionou a AMD como rival e a própria Intel. Então, esse é um caso muito interessante. A Intel sempre foi o modelo de empresa integrada, desenhava e fabricava tudo internamente. Eram rivais diretos da TSMC no modelo de negócios. Certo. Só que, recentemente, a Intel tem enfrentado dificuldades em avançar seus próprios processos de fabricação. E aí, olha que reviravolta. A Intel agora usa a TSMC para fabricar alguns dos seus chips mais avançados. O quê? A Intel está contratando a TSMC? Exatamente. Para algumas linhas de produto, sim. Pode até se tornar um dos maiores clientes da TSMC nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a Intel está tentando recuperar o atraso e lançar o seu próprio serviço de Foundry para competir com a TSMC. É uma relação complexa. Caramba, isso diz muito sobre a liderança da TSMC. E nos leva direto para a questão geopolítica, né? Se até a Intel depende deles para certas coisas, Taiwan produz mais de 60% dos semicondutores do mundo e a TSMC sozinha faz 92% dos mais avançados, abaixo de 10 nanômetros.
Isso é um poder gigantesco, Gigantesco. mas também um risco enorme, não? Poder e um risco na mesma medida. Essa concentração massiva de produção, especialmente dos chips mais críticos, numa ilha que vive sob a sombra da tensão com a China, é uma vulnerabilidade gigante para a economia global. Com certeza. Todo mundo depende desses chips. Carros, celulares, data centers, equipamentos médicos, sistemas de defesa, tudo. Uma interrupção em Taiwan seria catastrófica. E é por isso que a gente está vendo essa corrida global agora, né? Estados Unidos com o Chips Act, dando bilhões em subsídios. Exatamente. Os EUA perceberam essa dependência como risco à segurança nacional e econômica. O Chips Act é para trazer mais fábricas de chips avançados para o solo americano. E a Europa também, né? Tem o European Chips Act. Sim, a mesma lógica. Japão, Coreia do Sul, todos os grandes players estão investindo pesado para reduzir essa dependência de Taiwan e diversificar a produção de semicondutores. E a TSMC, como ela está reagindo a essa pressão toda para se espalhar pelo mundo? Ela está respondendo, não tem como não responder. Estão fazendo investimentos enormes fora de Taiwan. Nos Estados Unidos são 65 bilhões de dólares no Arizona, com apoio forte do governo americano via Chips Act. 65 bilhões, uau! É muita coisa. Estão construindo uma fábrica no Japão também, em parceria com a Sony e a Toyota, que são grandes clientes. Estão considerando seriamente uma fábrica na Alemanha. Então é uma diversificação geográfica meio que forçada pela geopolítica? De certa forma, sim. É uma resposta a essa pressão global por resiliência na cadeia de suprimentos. Claro que tem vantagens para a TSMC também. Estar mais perto de clientes-chave, acessar talentos locais, mas o motor principal é essa reconfiguração geopolítica. Entendi. E com toda essa demanda, essa liderança tecnológica, essa posição central, financeiramente, a TSMC deve estar nadando em dinheiro, né? Olha, os números são realmente impressionantes. A receita está batendo recordes, coisa de 90 bilhões de dólares em 2024. O lucro é forte e a margem bruta. Margem bruta. O que fica depois de pagar os custos diretos da produção. Exato. A margem bruta deles é altíssima para a indústria, quase 60%. Isso mostra o poder de precificação que eles têm por causa da liderança tecnológica. No mercado de ações, a TSMC vale mais que a Intel e a Samsung juntas. Caramba. E eles reinvestem muito disso, imagino. Muito. O orçamento de investimento para 2025, o CAPEX, é gigantesco, algo entre 38 e 42 bilhões de dólares. A maior parte disso vai para manter e ampliar a liderança em tecnologia avançada, 3 nanômetros, 2 nanômetros e já pesquisando 1 nanômetro. É um ciclo que se retroalimenta, né? Lucram muito porque são líderes e reinvestem para continuar líderes. Quais são as vantagens que sustentam isso? Por que é tão difícil alcançar a TSMC? São várias vantagens que se reforçam mutuamente, sabe? Primeiro, a liderança tecnológica pura e simples. Eles foram pioneiros em 7 nanômetros, 5 nanômetros, 3 nanômetros e já estão trabalhando em 2 nanômetros e 1 nanômetro. Estar na frente atrai os clientes mais exigentes como a Apple. Certo, a tecnologia. Segundo, a economia de escala. Como eles fabricam para muitos clientes, diluem aqueles custos fixos enormes das fábricas e do P&D por um volume gigantesco de produção. Fica mais barato para eles fabricar cada chip. A escala que falamos antes. Exato. Terceiro, a expertise em execução de manufatura. Uma coisa é ter a tecnologia, outra é fazer ela funcionar na prática com altos índices de sucesso, o chamado yield. Esse know-how de produção em massa com qualidade é algo muito difícil de copiar. Leva anos, décadas. A prática, né? O chão de fábrica de altíssima tecnologia. Perfeito. E por último, essa rede de relacionamentos profundos. Com os clientes, que co-desenvolvem tecnologias com a TSMC, e com os fornecedores, como a ASML. Mudar de fornecedor de foundry é muito custoso e arriscado para um cliente como a Apple ou a Nvidia. Tem um custo de troca alto. Entendi. Tecnologia, escala, execução e rede. Faz sentido ser tão difícil competir. Mas assim, nem tudo devem ser flores, né? Quais são os riscos que a TSMC enfrenta olhando para o futuro? Com certeza tem riscos. O maior de todos, sem dúvida, é o risco geopolítico.
Essa questão Taiwan-China paira sobre a empresa como uma espada. Qualquer conflito ali teria consequências inimagináveis. É o elefante na sala. Totalmente. Depois, a competição está aumentando. A Samsung é uma concorrente forte, também investe pesado, e a Intel, com apoio do governo americano e essa nova estratégia de Foundry, quer voltar para o jogo. A concorrência vai ficar mais acirrada. Outro desafio são os próprios limites físicos da lei de Moore. Está ficando cada vez mais difícil e caro encolher os transistores. Chega uma hora que o custo do avanço pode não compensar mais, ou a física simplesmente impõe barreiras. A física é imbatível no final, né? Pois é. E por fim, a dependência de fornecedores-chave, como a gente falou da SML. Se algo acontece com um fornecedor crítico desses, a TSMC também sofre. Muitos desafios pela frente, então, para a gente resumir essa ópera toda. Bom, a TSMC é um caso, assim, extraordinário, né? Uma combinação de visão estratégica lá do governo taiwanês, uma liderança empresarial genial do Morris Chang, com essa ideia do Pure Play Foundry, e uma busca incessante por excelência tecnológica. Isso tudo colocou a empresa no centro nevrálgico do mundo digital moderno. Ela basicamente habilitou o ecossistema de tecnologia que a gente conhece hoje, né? Sem ela, talvez não tivéssemos smartphones tão poderosos, IA avançando tão rápido. Exatamente, ela foi a grande viabilizadora. Mas, ao mesmo tempo, essa concentração toda em Taiwan virou um dos maiores riscos sistêmicos globais da atualidade. É um paradoxo. É verdade. A história da TSMC mostra o quão complexo é construir e, principalmente, manter a liderança em setores que são tão críticos. Uma gigante super discreta, né? Pouca gente conhece a marca, mas ela é absolutamente fundamental. Totalmente. Uma gigante silenciosa, mas onipresente. E aí, pessoal, curtiram essa análise profunda sobre a TSMC? A gente espera que sim. Se você gostou, se achou interessante, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo e, claro, compartilhar este episódio com mais gente que adora tecnologia e quer entender melhor como o mundo funciona por trás das telas. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. A gente se encontra na próxima. Muito obrigada pela audiência. Valeu, pessoal. Até lá!